Nessa aula, eu vou te ensinar o passo a passo para que você possa fazer as configurações de autenticação da tua conta, que basicamente são SPF, DKIM e DMARC. Mas não se assuste com esses nomes, que eu vou te mostrar o passo a passo e vou te explicando cada uma dessas autenticações, beleza? Então vamos aqui para a tela do meu computador, tá? A gente parou aqui na parte de usuários e grupos, tá? E agora a gente vai nesse menu avançado, tá? Então, aqui nessa primeira seção, a gente tem a opção aqui de entregabilidade de e-mail, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai clicar onde eu serei responsável por gerenciar a minha própria autenticação, tá? E a primeira configuração que a gente vai fazer vai ser o DKIM. Então, o que significa DKIM, tá? Toda mensagem que você mandar para um provedor, para um recipiente, para a tua lista, tá? Ela vai ter uma assinatura eletrônica, tá? E essa assinatura eletrônica vai no corpo do e-mail, no HTML, ele não é visível ao usuário, mas ele vai no corpo do teu e-mail. E quando o provedor de e-mail ele recebe a tua comunicação, ele vai pegar essa chave e ele vai comparar com uma outra chave que a gente vai registrar no teu servidor, no DNS do teu domínio, e vai fazer essa comparação, tá? Então, basicamente, o DKIM ele serve para provar para o provedor de e-mail que você realmente mandou aquela mensagem e que você não foi vítima de spoofing ou de uma outra terminologia que agora eu não vou lembrar, tá? Mas ele vai garantir, né, a autenticação da tua comunicação, provando que você realmente mandou aquele e-mail, que aquele e-mail é verdadeiro e foi enviado por você, que é proprietário daquele domínio, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, tu vai colocar o domínio do teu e-mail, tá? Então, no caso, para efeito de teste, eu vou colocar o fmalgero.com.br, tá? Sem www, sem nada antes. Então, esse aqui é o domínio e a gente vai clicar em gerar, tá? Aqui ele vai dar a seguinte instrução para a gente, que a gente precisa criar um arquivo TXT lá no teu servidor, onde o nome dele vai iniciar com dk.domain_key e esse aqui vai ser o valor do TXT, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Você vai ter que entrar no servidor do teu domínio, tá? Que geralmente pode ser o Cloudflare, pode ser o GoDaddy, existem vários provedores, tá? Então, para efeito de teste aqui, eu vou estar utilizando o registro.br, tá? Mas o caminho é sempre o mesmo, você só vai ter que descobrir aonde que fica os registros de DNS no teu servidor. Então, aqui nesse domínio, eu vou procurar aqui na parte de DNS, tá? E você vai procurar por alguma opção de editar zonas, tá? Aqui no registro BR fica aqui, e aí como eu falei, no Cloudflare é diferente, no GoDaddy é diferente, mas o passo a passo é o mesmo, tá? Então a gente vai clicar em editar zonas e a gente vai construir uma nova entrada, tá? Então, no caso do registro.br, ele já vem com .fmalgero.com.br criado, tá? Vamos voltar aqui no ActiveCampaign. Eu vou copiar esse prefixo, porque o domínio já está sendo preenchido automaticamente, e eu vou colar ele aqui. O arquivo, ele tem que ser do tipo TXT. E agora a gente vai copiar esse valor. Vamos colar aqui. Não veio o valor completo. Vamos pegar de novo aqui. Copiar. Veio o valor completo sim. Tá aqui bonitinho, tá? E a gente vai clicar em adicionar e vamos clicar em salvar, tá? Então, muito simples, DKIM devidamente configurado. A próxima configuração que a gente vai fazer é o do SPF, tá? O SPF, basicamente, você, proprietário do domínio, você está autorizando o servidor da ActiveCampaign a enviar uma comunicação em seu nome, tá? Então, vamos para a tela do computador.
Vamos aqui no ActiveCampaign e vamos descer mais um pouquinho aqui, ó, em SPF, tá? Então a gente vai colocar nosso domínio aqui e vamos clicar em gerar. E aí ele vai pedir para a gente criar um arquivo do tipo txt para esse domínio com esse valor, tá? Então a gente já está aqui, vamos criar uma nova entrada. Ele só está usando o domínio, tá? Então fmalgero.com.br, tá? Então em alguns casos você vai ter que colocar um arroba, tá? Em outros casos você vai deixar isso aqui em branco. Se eu não me engano, o do registro.br pode deixar em branco. E aí ele vai pedir aqui para a gente copiar esse valor e colar aqui, ó. E vamos adicionar. No caso do registro BR, ele aceitou em branco. Vamos clicar em salvar, tá? Então, SPF devidamente configurado. Porém, aqui tem alguns pontos de atenção, tá? O primeiro ponto de atenção para vocês é, no seu registro de DNS, você só pode ter um registro de SPF. Somente um registro. Se você tiver mais de um registro, pode ter conflito e aí pode falhar a autenticação, tá? Caso você queira adicionar mais de um servidor, autorizar mais de um servidor a mandar e-mail em teu nome, você vai clicar aqui, então, vamos criar o registro. Deixa eu copiar ele aqui, novamente. E vamos colar ele aqui. Ah, tem que ser TXT aqui. Tá? Então, caso você queira colocar mais de um servidor, autorizar mais de um servidor, você vai dar aqui no... Esse aqui é o servidor da ActiveCampaign. A gente vai dar um espaço e vai colocar include, dois pontos, e aqui você vai colocar o endereço do outro servidor. E aqui você pode colocar quantos servidores você quiser, tá? Então, lembrando que você vai ter somente um registro de SPF no seu DNS, e caso você queira adicionar outros servidores, é aqui que você vai adicionar, tá? Então, eu vou salvar essa parte aqui e o nosso SPF está configurado devidamente, tá? Ponto extremamente importante, tá? A gente fez essas configurações, só que se a gente não clicar em salvar, essas configurações não irão valer de nada. Então tenha certeza que você clicou em salvar as configurações. Uma maneira de você validar isso é você sair do menu avançado e voltar no menu avançado novamente. Então vamos voltar, sair, cliquei aqui em avançado e aqui está salvo. Gerenciarei minha própria autenticação de e-mail. Beleza? Então o SPF e DKIM eles estão devidamente configurados e a gente vai para a nossa última configuração, que é o DMARC, tá? O DMARC basicamente é a regra que o provedor de e-mail ele tem que seguir caso exista uma falha na autenticação ou do SPF ou do DMARC, tá? Então a gente vai fazer a configuração. Opa, eu falei do SPF ou do DKIM. Então o DMARC é a política que o provedor de e-mail vai seguir caso exista uma falha na autenticação do SPF ou do DKIM, beleza? Então essa é a configuração que a gente vai fazer agora. Para a gente configurar o DMARC, tá? A gente vai procurar aqui na internet SPF DKIM ActiveCampaign, tá? Eu vou deixar o link desse artigo, eu vou deixar ele salvo aqui abaixo do texto para ficar um pouquinho mais fácil, tá? E a gente vai descer, aqui ele fala do SPF, ele fala do DKIM, vamos descer mais um pouquinho, e aqui ele fala do DMARC, tá? Então depois você pode ler um pouquinho com calma, mas as configurações que a gente vai fazer são as seguintes. Então a gente tem que criar um arquivo do tipo txt com o nome underline DMARC, tá? E esse aqui tem que ser o valor do arquivo, beleza? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos construir uma nova entrada. O nome do arquivo tem que ser underline DMARC. Opa, não foi o underline. Underline DMARC txt. Vamos voltar aqui no artigo. Vamos copiar esse valor.
e vamos colar aqui, tá? Agora, um ponto muito importante é que a gente tem que alterar aqui o e-mail, tá? Para um e-mail que você tem acesso, tá? Então, vamos colocar aqui contato@fmalgero.com.br, beleza? E aí a gente vai clicar em adicionar, vamos clicar em salvar, tá? Então, basicamente é isso. Tudo certinho, configurações de SPF DKIM devidamente realizadas, tá? Agora a gente tem que testar, né? Ver se essas configurações que a gente fez, elas estão corretas, tá? Então eu vou também procurar aqui um link na internet, mas eu vou deixar esse link aqui abaixo dessa aula, tá? E a gente tem essa ferramenta verificadora de DNS, tá? Então vamos clicar aqui para acessar. E vamos ver, só esperar carregar. Geralmente ele tem aqui algumas coisinhas que alguns testes que eu vou fazendo. Acho que não apareceu, mas basicamente o que a gente vai fazer aqui? A gente vai digitar o nosso domínio, tá? Então fmalgero.com.br não é teu e-mail, é só basicamente o domínio sem o prefixo, tá? E a gente vai apertar Enter. E aqui ele já traz pra gente que o DKIM está configurado de forma correta, o SPF está configurado de forma correta e o DMARC está configurada de forma correta, tá? Então, basicamente, esse foi o passo a passo para você fazer as configurações de autenticação e eu recomendo que você faça essas configurações porque isso vai ajudar na entregabilidade dos teus e-mails, beleza?